Bom, já estamos no ar. Mais uma vez, então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso webinar. Estamos muito felizes aqui de estar aqui hoje novamente, né, com o Ramon, com o Vitor. Lembrando que a gente fez aqui um webinar muito semelhante sobre cibersegurança, sobre seguro cyber, há 3 anos atrás. Foi um evento muito bacana e a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para o pessoal entrar, já ir se acomodando aí, a gente inicia o nosso webinar. Enquanto isso, né, vamos comentando aquilo que a gente estava falando, né, Vitor? A gente fez um webinar até lá atrás, em 2019, tímido, né? Já tinha diversas tecnologias, mas na verdade as coisas eram muito, né, presenciais. A gente fez um webinar não webinar não, né, um evento na própria IG. E eu me lembro que tinha lá é, 15, 20 pessoas, né? Então as coisas evoluíram, teve pandemia e tudo mais, a tecnologia avançou muito e hoje a gente está aqui, a gente teve quase 200 inscritos para esse nosso webinar, que nos motiva aqui e deixa muito orgulhosos desse evento. É sinal que a gente tem que periodicamente aí sempre se juntar para falar de coisa boa, né? Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para todo mundo entrar, se acomodar e a gente iniciar o nosso webinar. Bom, para quem não participou, né, a gente fez um webinar então em 2021 sobre cibersegurança, seguro cyber, muito à tona ali naquela época atrelado ao LGPD. E hoje a gente está reunido aqui para falar um pouco mais, se aprofundar. Até estava conversando com o Ramon e com o Vitor, as coisas mudaram, né, bastante, atualizaram. Então o objetivo aqui hoje é atualizar sobre cibersegurança e falar também do produto cyber. Pedir para o Vitor trazer bastante casos práticos para que seja uma conversa bacana. Bom, 5 minutinhos, acho que podemos começar, né? Então, para quem não pegou desde o início, sou o Luciano Ávila, sou sócio-diretor aqui da AIO Corretora. Um prazer estar aqui novamente nesse webinar para falar de cibersegurança, falar de seguro cyber. E comigo hoje, mais uma vez, estou aqui com o Ramon Ito, partner aí da Safeway, e também com o Vitor Perego, nosso grande guru ali de seguro cyber da AIG. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, pessoal. É, motivo, né, como eu falei, de orgulho, muita gente interessada aí nesse tema que cresce a cada dia mais. Então, antes de mais nada, fazer as honras da casa, eu vou deixar o Ramon, por favor, Ramon, se apresente, fale um pouco da Safeway e depois eu passo a palavra pro Vitor. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, sou Ramon, né? Que nem o Luciano comentou, da Safeway. A Safeway, hoje fazemos parte do grupo Stefanini, né? Hoje entramos no grupo da Stefanini no passado, em março do passado, para fortalecer justamente essa torre de cibersegurança do grupo e atuando como, assim, uma consultoria one-stop shopping, até um movimento que a gente fez no mês passado também, adquirindo a Protega, né? Então hoje a gente atua como Safeway barra Protega, para conseguir ainda mais, né, atender da melhor forma possível e de uma forma bem mais ampla também os nossos clientes em relação à parte de segurança de informação, segurança cibernética. Legal, bacana, Ramon. Bom, Vitor, apresenta rapidamente aí antes da gente iniciar aí, por favor. Excelente. Obrigado pelo convite primeiro, né, pessoal? Eu sou o Victor Perego, sou o líder da nossa prática de cyber aqui na IG, né, do nosso produto de riscos cibernéticos, né, de seguro de riscos cibernéticos. Então, a nossa área basicamente recebe as demandas do mercado, né, dos nossos parceiros, né, lá do Luciano, do Ramon, né, quando a empresa está interessada em contratar de fato o seguro, né? Então, espero ter a oportunidade aí hoje de explicar um pouco como funciona, como a gente trabalha, como o mercado evoluiu, inclusive, né? Desde o último webinar lá que a gente fez
lá atrás, né, Luciano? Então, tem Sim. algumas coisas legais aí para a gente apresentar, então agradeço novamente a oportunidade. Ah, legal, eu que agradeço. Acho que o último webinar que a gente fez, pô, se você pegou ali o seguro cyber, que né, parece ser um negócio bem complexo, assim, para quem não está muito familiarizado, explicou de uma forma muito didática, então acho que a expectativa está alta aí para a sua apresentação de hoje. Ah, Ramon, vamos lá, acho que vamos iniciar o nosso webinar aqui. É, fica à vontade aí, a ideia é bater um papo descontraído. Pessoal, só um pouco da dinâmica, tá? Acho que vai ser até mais produtivo o pessoal apresentar o que a gente se programou ali para o nosso webinar e depois a gente vai ter uma sessão ali de perguntas que a gente vai abrir aí né, para as pessoas fazerem perguntas para o Ramon e pro Vitor. Então, vamos lá, Ramon, fica à vontade. Ótimo, obrigado, Luciano. Bom, então, pessoal, o que a gente propôs aqui, né, como tema principal, né, tendências emergentes em segurança cibernética, né? Então, a gente vai falar um pouco das estratégias para proteger seus ativos digitais e também o papel do seguro cibernético. Aqui é basicamente um pouco da agenda, né, que a gente vai discutir aqui. Eu vou falar um pouco dos top 3, né, das ameaças cibernéticas, quais os riscos emergentes em tecnologias disruptivas, também um pouco das respostas de incidentes e recuperação, né? Depois o Vitor vai apoiar bastante aí com casos práticos, né, falando um pouco do cenário de seguro cibernético. Depois a gente vai discutir também a parte de desafios futuros e previsões e abrir também para perguntas e respostas, né, eventuais dúvidas aí que vocês tiverem ao longo da apresentação. Bom, aqui começando, né, falando sobre as top 3 ameaças cibernéticas, né, então a gente fez diversas pesquisas ali, tudo apontava para essas três, né, malware, phishing, juntamente com engenharia social, e ataques a infraestruturas críticas. Bom, malware, para quem não sabe, assim, falando bem rapidamente, é um software malicioso, né, da categoria, né, é uma categoria que inclui vários tipos de programas nocivos, né, como vírus, worms, trojans, ransomware, spyware, adware, enfim, várias sopas de letrinhas aí. Né. Esses programas eles são projetados para infiltrar, danificar ou obter acesso não autorizado aos sistemas, né? O ransomware, em particular, ele ficou bem mais conhecido, né, por conta de criptografar dados, né, de usuários ou sistemas inteiros, né, para que aí, com base assim, no usuário malicioso ali, nos atacantes, né, faz com que isso ele tenha poderes para exigir pagamento, resgates, né, para que ele devolva. Então, peraí. Deixa eu compartilhar. Para que ele devolva o acesso, né, a esses dados ou até mesmo a sistemas inteiros, né? Então aqui eu linkei aqui um pouquinho dos impactos, né, que pode causar, né? Pode variar, esses impactos podem variar desde uma perda em relação a dados pessoais, né, impactando diretamente a LGPD, perdas financeiras, né, seja para uma empresa ou também uma perda financeira de fato, se for para uma pessoa física mesmo, e até mesmo uma interrupção, né, significativa das operações empresariais. Um exemplo, né, bem notável foi o WannaCry, né, foi um ataque de ransomware que afetou milhares de computadores, né, em mais de 150 países que ocorreu lá em 2017. Bom, aqui aí falando um pouquinho top do segundo top ameaças aqui cibernéticas, né? Eu listo o phishing e a engenharia social, né? O phishing, né, é uma técnica de engenharia social que faz com que o atacante ali ele engane usuários para ele conseguir obter informações pessoais, né, ter dados como senha, número de cartão de crédito. Ele também pode ser feito por e-mails, né, por base de envio de e-mail, mensagens e até mesmo algum site falso, né. A engenharia social, né, na forma mais ampla, né, ela envolve manipular indivíduos, né, os indivíduos para que eles realizem ações ou divulguem informações confidenciais, né? Então, aqui essas técnicas elas exploram a confiança humana e geralmente elas são o primeiro passo, né, para o ataque, algum ataque mais complexo. Como impacto aqui, né, listei aqui que ele pode levar a roubo de identidades, também novamente perdas financeiras, né, e também
poder causar alguns casos de acesso não autorizado a algum sistema crítico, né? Seja da instituição financeira, ou empresa, enfim. Como exemplo, né, trouxe aqui em relação, teve um vazamento, né, de e-mails, né? Então foi um ataque phishing, que foi algo direcionado ali, que fez levar o vazamento de vários e-mails ali durante as eleições presidenciais, né, dos Estados Unidos em 2016. E aí o terceiro ponto, né, terceiro ameaça cibernética aqui, aí eu listei os ataques a infraestruturas críticas, né? Então, assim, são ataques a infraestruturas críticas que visam basicamente a parte de sistemas essenciais para a segurança, saúde pública, economia, redes elétricas, sistemas de água, hospitais, sistemas financeiros, enfim, algo que são serviços, né, voltados, né, são sistemas voltados para serviços essenciais. Né, esses ataques eles podem ser realizados assim de várias maneiras, né, de várias formas, inclusive o malware, né, ataques também de ligação de serviços, ou até mesmo uma intrusão física, né, como impacto pode resultar também em danos físicos, interrupções, né, desses serviços essenciais, impactos econômicos também, e também até mesmo perdas de vidas, né, caso que, dependendo da gravidade ali do atacante, também da maldade desse ataque, ele consegue também fazer com uma perda de vida, né, como um exemplo aqui notável foi também um ataque lá que aconteceu em 2015, a rede elétrica da Ucrânia, né, onde que deixou por alguns dias, né, algumas horas, alguns dias, né, inclusive a capital do país lá sem eletricidade. Bom, essas ameaças aqui, elas demonstram a importância de você praticar, né, assim, adotar, né, práticas robustas em relação à segurança da informação, segurança cibernética, né, também adotar tecnologias também para você conseguir prevenir esse tipo de ataque, né. Então, assim, também diversas outras ações como atualização regular de sistemas, treinamentos, né, para funcionários, para caso assim consiga reconhecer uma tentativa de phishing, ou até mesmo, né, conscientizar as pessoas, né, para evitar que divulgue informações confidenciais em locais públicos, para uma possível tentativa ali de engenharia social, o uso de autenticação multifator, também uma abordagem proativa para a segurança das infraestruturas críticas. Seguindo aqui com a agenda, que a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos emergentes, né, em tecnologias disruptivas, né? Tecnologias disruptivas, né, têm um potencial de transformar a indústria, né? São tecnologias inovadoras ali que acabam até mudando a questão assim de como que a tecnologia é utilizada, né? Ela pode também mudar o seu modo de vida, a sua interação social, então, mas aí, no entanto, essas tecnologias, elas trazem, essas inovações, né, podem trazer consigo novos riscos, né, alguns desafios, muitos dos quais têm implicações significativas para a segurança, né, tanto a parte da segurança mesmo em si, a parte de privacidade também, estabilidade social e também econômica, né, pode mudar também a questão da economia até de um país. Aqui abaixo tem listado, né, os 4 itens, né, que vou falar um pouquinho sobre eles, né, dos principais riscos e também explicar um pouquinho dos principais riscos ali emergentes associados a cada uma dessas tecnologias. Aqui, no caso, o primeiro item, né, inteligência artificial e automação, assim, é um tema aqui que é muito discutido aqui nos últimos anos, esse ano principalmente, assim, está se falando muito em IA, né, então, mas assim, traz riscos, né, em relação à segurança cibernética, por exemplo, sistemas, assim, que utilizam IA, né, podem ser usados para desenvolver novos ataques cibernéticos, né, ataques cibernéticos mais sofisticados, pode também ser utilizado para automatizar algum processo de descoberta de vulnerabilidades, também, consequentemente, explorar aquelas vulnerabilidades, né, e também
é possível utilizar, né, uma das formas também de utilizar IA também, realizar ataques de phishing personalizados, né? Então, a tecnologia é boa também, assim, pode beneficiar vocês no dia a dia, né, as pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, mas também pode também beneficiar atacantes ali, pessoas maliciosas que podem fazer uso dessas tecnologias e conseguir também algo de forma maliciosa. Segundo item, né, internet das coisas, aqui também com diversos dispositivos sendo conectados à rede, né, então aumenta, né, a questão da vulnerabilidade em relação à segurança da informação, né, esses, também nesses dispositivos de IoT, né, frequentemente eles acabam apresentando falhas, né, de segurança, né, então que pode ser que com essas falhas podem explorar, né, possível que sejam explorados algum ataque de rede, pode também ocasionar algum tipo de espionagem, ou até mesmo invasões de privacidade. Outro também risco que traz essa questão das internet das coisas, né, os IoTs, é a sobrecarga de dados, né? Assim, muitos dispositivos ali conectados à rede, né, pode sobrecarregar, né, a infraestrutura que armazena, né, e processa esses dados, né, também pode aumentar o risco em relação à privacidade, né, caso haja algum vazamento dessas informações, né, a quantidade, né, o volume desses dados pode ser grande, né, pode ser algo que impactante ali, né, então, assim, pensando em LGPD, é um risco bem alto também, né, a captura de muitas informações, né, então é necessário que sejam adotadas adequadamente, né, medidas de segurança para proteção dessas informações também. Ah, aqui o terceiro tópico aqui que eu trago é em relação ao blockchain, né, criptomoedas. Aqui nem tanto assim, mas no viés, pensando assim na parte de segurança, tem muito impacto, né, até porque assim, a gente sabe que essas camadas aqui, né, blockchain, essa parte de criptomoeda, assim, eles tentam fazer da forma mais segura possível, mas assim, eles também podem, essa nova tecnologia também pode ser utilizada para algum uso ilícito, né? Por exemplo, um ataque de ransomware lá, a pessoa conseguiu pegar seus dados ali, criptografar suas informações e ele solicita resgate. E hoje em dia, geralmente, esses resgates aí são feitos, né, por meio de criptomoedas ali, para que evite, né, para que tenha dificuldades para rastrear essas transações. Então, assim, os atacantes ali, as pessoas mal intencionadas, utilizam essas tecnologias ali também para fazer o mal, né? Também tem a questão da economia, né, volatilidade e a especulação, né, por ser assim algo assim, uma criptomoeda tem natureza volátil, né? Então pode levar a bolhas especulativas, pode expor investidores a riscos financeiros bem significativos também. E outro também impacto aqui, né? Também não é algo voltado à parte de segurança, mas eu acho interessante comentar em relação ao impacto ambiental, né? A mineração de criptomoedas, especialmente, né, aquelas, né, como semelhantes, né, ao Bitcoin, né, que trabalha em mecanismo de proof of work. Então, aí ele consome, tem um consumo excessivo de energia, isso pode levar a sérios impactos ambientais também. E aí o quarto aqui, ponto, né, seria a biometria e tecnologia de reconhecimento facial, né? Aqui é bem voltado para a parte, assim, até que mais toca a parte de LGPD, né, que aí seria riscos relacionados à invasão da privacidade, né? Por exemplo, uso generalizado de tecnologia de reconhecimento facial e outras formas de biometria pode levar ao enfraquecimento da privacidade e também pode levar, assim, consequentemente, assim, a alguma vigilância em massa, né, do uso dessas informações. Ah, bom, seguindo aqui, né, o último tópico aqui que eu tinha comentado, que falaria, seria sobre a resposta a incidentes e recuperação, né? Aqui a resposta a incidentes, né, refere-se ao método pelo qual uma organização lida com um evento de segurança cibernética ou alguma violação de dados, né? O objetivo é abordar
gerenciar, né, situações de maneiras a limitar os danos e reduzir o tempo de recuperação e também reduzir os custos, né, para uma possível recuperação. O plano de resposta a incidentes, ele, assim, bem desenvolvido, ele envolve algumas fases, digamos, críticas, né? Então, assim, são essenciais que sejam executadas algumas etapas para um plano bem completo em resposta a incidentes, né? Que eu listei 6 etapas aqui, né? Então, assim, tem a etapa de preparação, né? Que também linkando um pouquinho com serviços da Safeway, né, que a gente apoia diversos clientes na elaboração de políticas, procedimentos, aplicações de treinamentos, campanhas de conscientização, também podemos apoiar também com a parte de alocação de recursos, também ferramentas necessárias, né, para que tenha uma resposta ao incidente eficaz. Aqui já na fase de identificação, detecção, né, envolve a detecção e reconhecimento de um incidente de segurança, né, aqui, assim, o ideal é que sejam utilizadas ferramentas de monitoramento e alerta, né, para serem utilizadas durante essa fase, né, então aqui, assim, pode ser utilizado ferramentas de threat intelligence, hoje também a Safe oferece serviços de SOC, né, então, assim, toda a parte de monitoramento do SOC, monitoramento de vulnerabilidades, gestão e coordenação de eventos, né, para uma ferramenta de CIEM, monitoramento de aplicações, enfim, assim, a gente faz um serviço bem completo na fase, nessa parte aqui de monitoramento, para conseguir identificar, né, com mais rapidez, né, caso esteja acontecendo algum incidente, né, algum evento ali que possa causar danos à empresa. Como próxima etapa seria a contenção, né, após identificação desse incidente, né, devem ser tomadas medidas imediatas, né, para limitar a propagação do incidente e prevenir possíveis danos adicionais, né? Então, aqui também, mais uma vez, a equipe nossa do SOC também consegue ajudar toda a parte de gerenciamento, né? Gerenciamento da parte de resposta a incidente. Temos uma equipe de Blue Team, onde pode fazer, né, apoiar na parte de planejamento das respostas, e também depois seguir, né, com a erradicação, né, que aí seria a remoção da causa raiz, né? Então, após você tendo a contenção ali, daquele incidente, a causa raiz do incidente ela é identificada e removida, né, do ambiente, o que pode envolver também a exclusão do malware, fechamento, né, assim, correções de vulnerabilidades e atualização de sistemas, né? Então aí também, mais uma vez, o nosso SOC também consegue apoiar, né, na parte de esse gerenciamento aí da resposta aos incidentes, a equipe de Blue Team também consegue apoiar esse planejamento aí das respostas e atuação aí na erradicação, e também temos, assim, equipes que possam também apoiá-los na parte de investigação, né, serviços voltados para a parte de forenses, né, também a gente costuma apoiar bastante clientes nesse tipo de etapa. E aí, feito essa parte de erradicação, a gente vai para a recuperação, né, que ainda nessa fase aqui, os sistemas afetados, né, eles são restaurados, retornados, né, ao estado operacional. Isso pode envolver tanto a parte de restauração de dados, né, a parte de backups, reconstrução de sistemas, implementação de medidas de segurança adicionais, né, então, aí envolve toda aquela parte lá questão lá do gerenciamento, né, do plano de continuidade de negócio da empresa. E aí, feito isso, aí a parte final aqui, né, até para fechar aqui essa primeira etapa aqui da apresentação, justamente as lições aprendidas, né, que é muito importante também, que deva ser considerado em todo esse processo aqui, caso haja algum incidente, né, onde que essas lições aprendidas, né, após a resolução do incidente, é interessante que haja uma revisão, né, após a ação, né, que seja identificada ali os pontos fortes, os pontos fracos, né, na resposta, e aplicar melhorias, né, no plano de resposta a incidente e na postura de segurança em geral. Não, legal, Ramon. Obrigado aí pela apresentação. Achei bem didático e confesso que a gente estava conversando ali antes, né? Ele tinha até comentado que ia trazer as tecnologias disruptivas e para mim o que é mais impressionante é como a tecnologia vem avançando, né? Você falar a internet das coisas,
blockchain, enfim, poxa, inteligência artificial, então, realmente traz riscos adicionais e a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre o futuro, né? O que esperar, eu sei que é difícil prever o futuro, mas acho que a ideia é um pouco isso, né? Bom, Vitor, bola com você agora, puder falar um pouquinho mais agora, né? O Ramon trouxe essa parte de cibersegurança, dos riscos. O Vitor agora da IG vai falar um pouco mais agora sobre o seguro cyber, explicar direitinho aí como se aplica e trazer alguns cases práticos para nós, tá bom? Excelente, pessoal. Vitor, só antes um Claro. recadinho. Pessoal que entrou um pouco atrasado aí, só lembrando, a gente, né, a reunião está sendo gravada até para dar oportunidade para as pessoas que não conseguiram entrar aqui depois assistirem com calma. Então, ela está sendo gravada. A gente avisou isso aí lá no comecinho, né? E daí a gente vai disponibilizar aí depois nos canais do YouTube para que o pessoal possa assistir, tá bom? E também no final a gente vai abrir para perguntas para os participantes aí. No final a gente vai conversar um pouquinho mais e quem tiver pergunta vai poder aí abrir o microfone para fazer as perguntas. E também vocês devem ter percebido, né? Até para não ficar aquele negócio de webinar onde é tudo fechado, tudo travado, sem microfone, sem câmera e tudo mais. A gente deixou livre mesmo para depois a gente poder fazer um bate-papo à vontade. Quem quiser abrir a câmera, quem quiser fazer perguntas e não ficar aquele negócio engessado, né? De que as pessoas não podem aparecer, não podem conversar. Então, só para deixar claro aí para todo mundo. Mas vamos lá, Vitor. É microfone aberto, né, Luciano? É isso aí. É isso aí. Mas, bom, agradecer de novo o convite aí e a oportunidade de falar com todos aí que se interessaram, né, pelo nosso webinar. Até lembrando, né, o Luciano comentou a reunião gravada. A gente teve uma que a gente fez lá no meio da pandemia, né, Luciano? Quem quiser consultar lá no YouTube está disponível também, onde a gente fala bastante de assuntos que a gente vai falar aqui hoje, né? Só que hoje com atualizações, né? Então, bacana da gente ver como o mercado evoluiu de cyber, né? As ameaças vêm evoluindo, então a gente vai procurar dar a nossa visão aqui, né? Do lado da IG, do lado da seguradora, de como esse risco está sendo tratado, principalmente no nosso mercado, né? Principalmente falando de Brasil. Tem alguns exemplos lá, eu vou tentar ser objetivo aqui na apresentação, até justamente para a gente ter tempo legal ali para perguntas que eventualmente a gente tenha, tá? Então deixa eu botar na tela sem mais delongas. Vocês estão vendo aí minha janela, né? Beleza. Vamos para frente, então, pessoal. Aqui, e esse último slide do Ramon, ele foi fantástico, né? Porque o ciclo de vida ali do incidente, né? Desde a preparação até a identificação, a resposta, lições aprendidas. Quando a gente chegar lá para falar das coberturas, a gente vai ver como as coisas são equivalentes, né? Como o mundo de seguro, né? Como o produto de seguro para o risco cibernético, ele procura amparar de uma certa forma esses passos, né, dentro do fluxo de resolução de um incidente de cyber, né? Então, é muito bacana a gente ter essa visão tanto da empresa que presta o serviço de segurança, né, que conhece ali o risco, que atua tecnicamente e como isso se reflete na transferência de risco, no mundo das apólices de seguro de cyber, né? Mas vamos lá. Esse slide que a gente tem aqui na tela, ele busca contextualizar, né, dar um pouco mais de perspectiva de certos eventos importantes aí ao longo dos anos que culminaram aí nisso que a gente tem hoje, né? Que é um mercado de risco cibernético, né? De seguro para risco cibernético global em pleno desenvolvimento no Brasil e um mercado bilionário globalmente, né? Então, é um assunto que vem sendo discutido e amadurecido desde década de 70, né? Quando foi criada a primeira lei pensando em proteção de dados, né? Pensando em privacidade no mundo, até a criação do produto, né? De seguro de risco cibernético pela IG, lá em 97 ainda, né? Antes do 2000, a preocupação ali naquele momento era muito em relação a perdas que pudessem ocorrer, principalmente no sistema financeiro global, né, por conta do bug do milênio, né, o pessoal mais antigo com certeza lembra aqui dessa questão, né, que acontecia lá no ano 2000, uma preocupação global com relação a como os sistemas financeiros iam responder, né, à virada de século e tudo mais. E a partir de 2005 começa
a era dos vazamentos de dados, né? Com a conectividade por meio da internet ficando cada vez maior, né? A gente sabe, como o Ramon até observou, que assim, os produtos, né, que são publicados na internet, ou serviços que são fornecidos, até dispositivos que são fabricados e comercializados, eles não necessariamente levavam, ou ainda levam, né, requisitos de segurança como um padrão, né? Então, a internet, inclusive, ela não tem segurança por default, né? Existem uma série de protocolos que foram implementados posteriormente para garantir a aplicação segura, né, do comércio eletrônico que a gente tem hoje, do sistema financeiro por meio da internet e assim por diante, né? Então, no comecinho da internet, começou a era dos vazamentos de dados, né, em larga escala. Lá em 2012, a IG criou esse produto, né, esse seguro aqui no Brasil, né, trouxe aqui para o Brasil. Em 2013 e 2014, aqui teve o caso do Yahoo, né, que foi ainda hoje reputado como o maior vazamento de dados da história, né? Toda a base de usuários lá da Yahoo foi comprometida, cerca de 3 bilhões, né, de usuários, né, de registros. 2017, o WannaCry, o Ramon passou por esse tópico lá, né? Quem é da área de segurança de TI, é meio que é aquele tipo de evento que todo mundo lembra onde estava, né? Quando aconteceu. Para quem trabalha na área, é meio que assim, eu lembro onde eu estava quando a gente soube do WannaCry, né? Que teve um impacto grande global e como também o Ramon pontuou, foi meio que o primeiro ransomware, né, a nível global, né, altamente disruptivo, altamente distribuído globalmente, né, sem um alvo muito específico, mas com um potencial de dano muito grande, né, porque ele se espalhou de uma forma muito ampla, né, globalmente falando, e é o primeiro ransomware mais famoso, né, digamos assim. O ransomware, como o Ramon comentou, é aquele vírus que ele entra na máquina, criptografa os arquivos da vítima, criptografa o sistema da vítima, e o atacante cobra um resgate para liberar essa máquina que ele fez de refém, né? Daí vem o ransom, né, na grafia do ransomware, né? Então, com o advento das criptomoedas, o ransomware ele passou a ser uma estratégia dos criminosos, né, do mundo cibernético, muito muito popular, né, à medida que a criptomoeda tende a dar a sensação de uma maior anonimidade, né? Claro que existem variadas criptomoedas, né, algumas com métodos de privacidade mais restritos, inclusive, né? E claro que existem também métodos para a gente tentar identificar, né, quem fez determinada transação ali dentro de uma blockchain, né, usando tais criptomoedas e tudo mais, mas ele dá para o atacante aquela sensação de que, poxa, eu tenho um meio aqui de rentabilizar um ataque que eu tenho uma camada extra de anonimidade, então vai ser mais difícil de eu ser encontrado, né? Então, a partir de 2017, o ransomware também passa a ser um assunto e uma ameaça muito iminente, né, para as empresas, globalmente falando. A gente, mais um pouquinho para frente, eu vou mostrar um pouco como isso refletiu, né, no mercado de seguro, mas ele é hoje, já dando, né, um spoiler aí, né, a maior preocupação do mercado de seguro para risco cibernético hoje é o ransomware, disparado, eu diria, né? 2018 para frente, a gente tem questões também importantes muito relacionadas à privacidade, né? Então, GDPR lá na União Europeia, né, que é a Lei de Proteção de Dados lá para a região, né, da União Europeia, LGPD no Brasil, né, que veio na esteira da GDPR, né, vamos colocar assim. A partir de 2018, aqui no Brasil, o órgão regulador, né, do mercado de seguros, a SUSEP, ele cria um ramo específico para o produto de risco cibernético, né? Então, a partir de 2019, é possível consultar dados públicos sobre esse mercado, né? Então, por exemplo, tamanho do mercado, prêmio emitido, sinistros. Eu trouxe uma tabela mostrando um pouco da evolução disso, né? Para a gente só dar uma visão, né? Não vamos entrar no detalhe ali das coisas, mas só para vocês terem uma visão de tamanho de mercado e tudo mais. E as projeções, né, para o crime cibernético, né? Esse é número de 2021, né, que era uma previsão.
É claro que isso segue aumentando, né? Se a gente pegar o relatório atual, né, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, o risco cibernético segue sendo uma das principais preocupações, né, tanto para empresas como para governos globalmente, né? Então, é realmente um nicho de mercado, né, uma característica de risco que ele tende a se desenvolver amplamente ainda no Brasil, né? Um pequeno panorama assim do mercado, né, para a gente ter ideia de tamanho, né, que a gente tem na região e aqui no Brasil, né, o mercado global de 12 bilhões de dólares, né? Na América Latina, 200 milhões de dólares. Então a gente vê que é uma fração pequenininha do mercado global, né? Esse mercado global ele está muito, claro, 90% eu diria Estados Unidos, né? 90, 80%, e Europa sendo a Inglaterra a geografia mais desenvolvida, né? Mas também com um tamanho comparativo em relação aos Estados Unidos, né? É, bastante em desenvolvimento, né, se a gente for comparar, e no Brasil a gente tem um mercado ainda iniciando, né? Apesar da gente estar já existe um mercado bastante ativo, né, de corretores, de seguradoras atuando no mercado. Quando a gente coloca em perspectiva para o mercado global, a gente vê que a gente está, né, se desenvolvendo, né? Um mercado de 200 milhões de reais, cerca de 40 milhões de dólares aí no Brasil. Isso falando em prêmio de seguro, né? Então, o montante total que as empresas pagaram pelo seguro de cyber no Brasil. Aqui eu não vou entrar tão no detalhe, tá, gente? Mas isso é para vocês terem noção disso que eu falei no anterior, né? Então, isso aqui é o mercado brasileiro como fechou em 2023, né? Aqui nessa primeira coluna. Então, 205 milhões de reais, né? Em montante total de prêmio de seguro. A IG tem cerca de 45% do prêmio, né? Emitido. Foi a primeira seguradora que começou a operar no Brasil. Né, teve maior consistência, inclusive ao longo dos anos, né? No desenvolvimento do produto, de equipe, inclusive, e tudo mais. Então a gente tem uma parcela significativa do mercado hoje, e Zurich e Tokio Marine, né, também muito relevantes no mercado nacional para esse nicho de seguro. Aqui mais para baixo a gente vê outras seguradoras muito relevantes, né, mas que no cyber ainda ou começaram e saíram um pouco do mercado, né, vamos dizer assim, diminuíram carteira, tiveram uma estratégia mais conservadora ao longo dos últimos anos e diminuíram o tamanho do negócio, como o Allianz, por exemplo, né, que chegou em 2021 tinha uma carteira mais significativa do que hoje, por exemplo, né, a CAD, né, novos entrantes aí, né, então a CAD, HDI atuando também no mercado, ESE Seguros, né, no ano passado com um volume de prêmio já significativo, né, para uma operação nova, e algumas informações aqui interessantes, né? Então, as 3 primeiras seguradoras do ranking têm uma parcela super dominante do mercado, né? 85%. A IG é a seguradora que tem mais prêmio e, logicamente, né, até em decorrência disso, é a que mais pagou sinistro ao longo dos anos, né, no mercado. E a gente vê vários novos entrantes se interessando pelo mercado, né? Como a gente vê aqui, de 2020 para cá, né, só pegando esse período de tempo, o mercado cresceu 5 vezes, né, de 40 milhões para 200 milhões. Então, ele é prêmio novo para a seguradora e para o corretor, né? Então, isso passa a chamar muita atenção na diversificação da carteira e, é claro, com tudo aquilo que o Ramon é, levantou na apresentação, né, os riscos muito iminentes, a percepção do risco já muito grande, com vários exemplos de casos grandes, né, que aconteceram. Então, isso tudo vai trazendo para o mercado de seguro um atrativo maior, né? Então a empresa passa a olhar para o mercado de seguro, para esse produto específico, como realmente uma ferramenta que pode ajudar a empresa a suportar, né, a perda financeira decorrente do ataque cibernético, que no fim das contas é o que o seguro se propõe a fazer, né? Aqui nas ameaças, eu não vou repisar o que o Ramon já explicou na apresentação, né? A gente busca só deixar de uma forma mais esquematizada, né, na apresentação sobre o seguro, porque a gente tem as ameaças externas, né, que a gente costuma apontar ali como os invasores, né, os hackers criminosos, vamos dizer assim, que basicamente são organizações
criminosas ou organizações hacktivistas, né? Então, aqueles ativistas que buscam, por meio da ação cibernética, causar o dano e passar uma mensagem política em decorrência disso. As ameaças internas lá do outro lado, que são funcionários que eventualmente são vítimas de esquemas ali de engenharia social, ou que se corrompem de fato, né, vendem credenciais válidas para um sistema, por exemplo, para que um criminoso consiga comprometer aquele ambiente, e assim por diante. E o do meio, que hoje também tem uma relevância muito grande, que são fornecedores, né, os ataques à cadeia de suprimento. Então a gente vê que muitos dos ataques que ocorrem, o atacante ele compromete primeiro um fornecedor, e a partir do fornecedor ele consegue causar o dano a uma empresa maior, ou às vezes a muitas empresas que são suportadas por aquele fornecedor. Tem um caso que está se desenvolvendo nos Estados Unidos, né, de uma empresa importante lá do setor de saúde, que consolida uma série de informações, tanto pessoais, né, e fornece serviços para, inclusive, pagamento, né, dos agentes do mercado de saúde. Plano de saúde, hospitais, clínicas e assim por diante. Então, um ataque que ocorreu nesse provedor-chave do setor, ele comprometeu todo o setor, né? Então, é um caso muito evidente sobre o ataque na cadeia de suprimento, né? Então, às vezes, a vulnerabilidade explorada não está no meu sistema, né? Eu cliente final, mas está no meu provedor que me fornece um serviço que é chave para o meu negócio. E por conta desse problema causado, dessa vulnerabilidade explorada num provedor de serviço, eventualmente os dados dos meus clientes foram vazados, empresa, tomador da pólice, fui responsabilizado por uma perda dessa natureza. Então isso é algo que ocorre bastante também no nosso mercado. Aqui, gente, vamos entrar um pouco no que é a estrutura desse seguro, tá? Então, para o pessoal que não está habituado, né, ao mundo de seguro, eventualmente, existe no produto de cyber, né, no seguro para risco cibernético, 2 grupos grandes de cobertura, né, na mesma apólice. Então, aqui a gente vai estar falando, lá do lado esquerdo do slide, de cobertura para resposta ao incidente, basicamente aquilo que o Ramon explicou no último slide ali da apresentação dele, né? Então, todo o trabalho do próprio segurado para se recuperar do ataque. Então, empresa, sofri um ataque, né? Eu estou sendo vítima ali de um ransomware, por exemplo. Como o Ramon explicou, eu vou provavelmente precisar colocar um parceiro ali, vou precisar contratar a Safeway, por exemplo, para investigar o que aconteceu, recuperar meus bancos de dados, trabalhar na restauração ali dos sistemas que foram comprometidos no ataque. Isso é tudo custo de resposta ao incidente, né? Então, prejuízo do próprio segurado com ações que ele teve que tomar para se recuperar tecnicamente, inclusive, do ocorrido, né? Então, além da parte técnica que permeia esse momento de crise, né, do ataque cibernético, existem os outros custos que são comuns nesse tipo de situação, né? Então, por exemplo, se o ataque tirou a empresa do ar, né, inclusive, né, se conseguiu paralisar um setor-chave da companhia, o faturamento da empresa, o financeiro, a linha de produção e assim por diante, isso pode gerar um lucro cessante, por exemplo. Então, isso é uma cobertura dentro do seguro de cyber também. Em decorrência do ataque, vazaram dados pessoais. A empresa teve que se retratar publicamente, teve que notificar pessoas que tiveram dado vazado, teve que fornecer serviços de monitoramento de crédito para as pessoas que tiveram dado pessoal vazado. Enfim, são ações para mitigar os impactos do incidente, muitas vezes, né, tanto na imagem da companhia, como de prejuízos eventualmente que possam ser causados a terceiros em decorrência do ataque, também são amparados por esse primeiro grupo de coberturas, né? Vamos colocar assim. E do outro lado, né, de responsabilidade civil, são coberturas mais tradicionais do mundo de seguro, né? Vamos colocar assim. Que aí, basicamente, a gente está falando quando o meu segurado, ele, a partir de um ataque cibernético, né, a partir do vazamento de dados, ele passou a sofrer reclamações de terceiros, né, para reparação de perdas que tenham sido causadas a terceiros. Então, aí o seguro ele vai amparar basicamente custos de defesa, né, então honorários com advogados e assim por diante,
e indenizações que o segurado seja obrigado a pagar para reparar danos morais e assim por diante. Além de multas, né, que está destacado aí no slide também. Então, como a gente fala bastante de LGPD também, né, no contexto de segurança, de proteção de dados pessoais e tudo mais, se a empresa é enquadrada numa LGPD, por exemplo, e é obrigada a pagar uma multa em decorrência de um procedimento administrativo, o seguro também paga, também ampara esse custo, né? Restituindo o montante gasto ali, nesse caso, com a penalidade em forma de multa. Nesse próximo, gente, aqui a gente está dando uma visão maior daquelas duas caixas, né, daqueles dois grupos de cobertura que a gente falou no slide anterior, né? Do lado, a partir da reclamação aqui na linha do tempo, a gente colocou as coberturas que a gente chamou no slide anterior ali de responsabilidade civil, né? Então, basicamente, custo de defesa, multas e as indenizações, né? Então, a responsabilidade por dado pessoal ou corporativo de terceiro, e a responsabilidade por dado pessoal ou corporativo vazados por empresas terceirizadas. Esse aqui a gente coloca em duas, dessa forma, né, dividido em dois aqui na apresentação, justamente para destacar o de baixo, né? Porque normalmente aquilo que eu falei antes, né, do ataque que ocorre no meu provedor de serviço e tudo mais, é uma dúvida que é bastante frequente, né? Então, muitas vezes a empresa está preocupada com esse cenário de risco e quer saber se esse cenário de risco seria coberto, né? Então, esse aqui é basicamente para evidenciar, né, para deixar mais explícito que esse tipo de cenário ele é coberto. Então, lembrando, né, quando o meu provedor de serviço sofre a violação de segurança, sofre o vazamento de dados, sofre o ataque cibernético, e eu, tomador da pólice, estou sendo responsabilizado pelas perdas de terceiros decorrentes desse incidente. Então, um cenário até certo ponto comum, vamos dizer assim, no que eu digo de característica de ataque, né? E tudo que vem antes da reclamação, aqui nesse slide, é o que a gente chamou no slide anterior das coberturas de resposta a incidente, né? Então, desde a forense computacional aqui em cima, restauração do ambiente computacional, né? Restauração de dados, aqui embaixo, que eu costumo dizer que são as coberturas do trabalho técnico, né? É o que paga é o que restitui o custo que o segurado teve com a Safeway ali, né? No começo do incidente, né? Vamos dizer assim, de investigar, restaurar o ambiente tecnológico, voltar a operar, né? Vamos dizer assim. E os demais custos são aqueles que dependem muito do impacto que o incidente causou, né? Então, restituição de imagem, por exemplo, é uma cobertura que normalmente será acionada quando o incidente teve alguma repercussão pública, né? Foi divulgado na mídia, gerou ruído na reputação da empresa e assim por diante. Notificação e monitoramento, uma cobertura também super importante, né? A partir do momento que a LGPD também coloca explicitamente a responsabilidade das empresas em notificar, né, os indivíduos que eventualmente tenham dado vazado, que eventualmente tenham sua privacidade violada, né, os dados pessoais tratados de forma incorreta, vamos colocar assim. Então, quando ocorre um vazamento de dados, muito normalmente a gente vai ter tanto problema de restituição de imagem, como custos com notificação e monitoramento, né, que é justamente o trabalho para evitar que as pessoas que tiveram o dado vazado, né, tentar mitigar a possibilidade de que esses dados sejam usados de forma a prejudicar essas pessoas, os titulares dos dados, né? Então isso super importante como um custo de mitigação dos desdobramentos do ataque cibernético, né? Investigação administrativa, logo em seguida aqui, pessoal, é custo de defesa também, né? Também honorário advocatício, também custo com perícia ali para identificar o que aconteceu, para saber a melhor linha de defesa, né, do segurado. Só que ele está, ao invés de estar atrelado a uma reclamação de terceiro, ele está atrelado a uma definição na pólice que é a ação regulatória, né? Então é a única diferença. Então, assim, quando
quando o segurado ele sofre uma investigação de um órgão regulador, por exemplo, o custo de defesa vai ser enquadrado em investigação administrativa e não aqui em custo de defesa, que ele está com um gatilho na apólice, que é a reclamação de um terceiro que se sentiu prejudicado, né? Uma ação judicial e assim vai. Por fim, lucros cessantes aqui embaixo, né? Quando em decorrência do ataque a empresa deixa de produzir ou tem significativamente ali a produção reduzida, né? Então ele incorre em lucros cessantes. Essa cobertura inclui também despesa operacional, né? A despesa operacional, conforme definido na apólice, ela é toda a despesa que o segurado teve em decorrência do incidente que causou a interrupção. Então, isso é de fato uma definição abrangente, né, para amparar custos que a priori não são muito previsíveis, né? Então, ela dá uma certa flexibilidade ali para o segurado ter a restituição de custos incorridos ali durante esse período de crise. Mas um exemplo que sempre vale a pena mencionar, né, e é muito comum, né, nos sinistros dessa natureza, é a hora extra, né? Então, quando um ataque cibernético causa uma interrupção significativa, o segurado normalmente ele passa fim de semana, né, passa depois do horário ali com o time de TI trabalhando. Então, esse custo de hora extra, ele é passível de ser coberto dentro da despesa operacional ali da cobertura de lucro cessante. O pagamento de resgate, por último ali, pessoal, né, é a última cobertura que a gente destaca aqui nesse slide, ela é quando o segurado decide pelo pagamento de um resgate para encerramento de uma ameaça. Então a gente deixa destacado aqui o caso do ransomware, né, porque é o mais comum, mas não é o único, tá? Ele não se limita a casos de ransomware. É claro que quando a gente fala em pagamento de resgate, né, ou de negociação, de extorsão, a gente está falando do último recurso, né? Então ela é uma cobertura dentro da apólice da IG que ela depende da anuência da seguradora. Então o intuito aí é que de fato uma extorsão seja paga, seja o segurado decida por essa linha de ação quando realmente ele não tem outras formas de se recuperar de um ataque dessa natureza, né? Então isso é importante mencionar, mas é uma cobertura que existe dentro do produto. Tranquilo aqui, né, pessoal? É uma situação, um produto aí que não tem muitas... Tem as suas particularidades, né, do mundo cibernético, mas ele é uma pólice de seguro que, a partir do momento que você tem essa visão de como é a dinâmica de ameaça e os potenciais problemas, né, que a empresa pode enfrentar em decorrência do ataque, ele meio que passa a ficar mais simples. Não vou dizer que é a coisa mais simples do mundo, mas ele fica um pouco mais claro, né, na cabeça da gente como que a apólice funciona ou deve funcionar. Os produtos do mercado, além dos produtos da IG, né, tirando um pouco o crachá da IG nesse momento, eles são muito similares, tá, pessoal? Essa estrutura de coberturas de primeira parte, coberturas de responsabilidade civil, é basicamente como todos os produtos são estruturados. O que acaba diferenciando, né, certas companhias é a forma de escrever dentro da apólice, é uma definição um pouco mais abrangente, por exemplo, ali da questão de despesa operacional que eu mencionei, é o período de indenização, eventualmente, ali da cobertura de lucro cessante, que no caso da IG são 120 dias, né, no máximo. Então, puxa, é esse tipo de situação que a gente vê. Além, é claro, de serviços agregados à apólice, né? Isso a gente vai comentar um pouquinho também, se a gente tiver tempo. Mas aqui, nesse outro slide, a gente busca mostrar um pouco, né, de como o risco é avaliado, né? Porque, claro, a gente vê que o cenário ele é super desafiador, as ameaças mudam bastante, evoluem bastante, então o time de subscrição, né, da seguradora, ele tende a precisar se especializar também, né? Então, na IG hoje, né, eu lidero essa nossa área aqui dentro hoje, a gente conta com 3 pessoas, 3 subscritores além de mim, apenas cuidando de cyber, né? Então apenas negociando apólices de cyber, analisando o risco cibernético, e a gente tem uma pessoa que vai começar na semana que vem também, vai integrar o time, então seremos no total 5 pessoas dedicadas só à subscrição de risco cibernético.
a gente busca no nosso time compor, né, pessoas que vieram do mundo de cyber, né, do mundo de consultoria de risco cibernético, do mundo especializado de segurança da informação, com profissionais do mercado de seguro tradicionais, né? Então a gente une aí disciplinas que são fundamentais na nossa visão para análise do risco, para a gente pontuar aquelas coisas que são mais importantes em relação àquela empresa. E o que a gente mostra nesse slide é basicamente o esquema de como isso funciona, né? Então, quando chega uma demanda para a gente lá da corretora, a gente vai olhar basicamente fontes externas, né? Então, usar ferramentas que nos trazem informações estruturadas sobre aquele risco, né? Vulnerabilidades que estejam publicadas sobre aquela companhia, incidentes que eventualmente aquela companhia foi afetada, assuntos que se tornaram públicos em relação àquela companhia e que podem ter repercussão na nossa análise para o cyber. Então, primeiro a gente vai ter essa visão externa inicial, né? Daí a gente vai passar para a avaliação dos questionários de risco, né? A gente usa basicamente questionários do mercado todo, né? É claro que a gente prefere o questionário da IG, que está mais no dia a dia nosso, né? Ele é um pouco mais completo do que a gente vê no mercado e tudo. Isso dá para a gente uma velocidade até no processamento da informação que chega maior, né? Gera alguns indicadores também que podem ser compartilhados com o segurado, né? De eventuais ações de melhoria que podem ser feitas e assim por diante. E reuniões, né? A gente faz muita reunião técnica com os segurados, justamente para entender mais no detalhe aquela informação que foi passada fria no questionário, né? Então, além desse nosso time todo que eu falei, né, de subscrição para cyber, a gente tem uma célula também que atende a América Latina de consultoria de risco cibernético, que é uma pessoa que não é subscritor, né, que não está no dia a dia do negócio, mas a função principal, eu diria, é suportar as áreas de subscrição da região na identificação daquele risco que é mais iminente para aquele tipo de negócio que a gente está tratando. Então, a gente acaba tendo conversas muito técnicas quando o segurado tem ali a disposição de abrir um pouco mais a casa, né, para a gente, tem a disponibilidade ali de conversar com o nosso especialista, para a gente ter, no fim das contas, né, ali na linha de baixo, né, uma análise de risco mais objetiva, condições que sejam coerentes para aquele risco, né? Então a gente busca diferenciar aquele risco que é muito bem avaliado, né, dar condições melhores e assim por diante, ser mais flexível. Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente gosta, né? O subscritor adora ter um pacote de informação bom para trabalhar. Aqui, gente, entrando um pouco nessa questão de ransomware, né? Como eu comentei, e o Ramon destacou também na apresentação dele, o ransomware hoje é um dos principais vetores de ataque, né, que o criminoso utiliza. E essa atividade, ela passou a ser altamente profissionalizada, vamos dizer assim, né? Então, existem grupos hoje que atuam como um ransomware as a service, né? Um modelo, como se fosse um modelo de licenciamento de software na nuvem, né, que a gente costuma conhecer como software as a service. Os criminosos que atuam nessa modalidade, eles têm uma organização tão sofisticada hoje em dia que eles atuam no modelo de ransomware as a service. O que significa isso, né? Existe um provedor que desenvolve o malware e existem atacantes que contratam esse serviço desse fornecedor do malware, vamos colocar assim, e se ele conseguir atacar uma determinada empresa e conseguir um resgate, ele divide essa comissão com o provedor do malware, né? Então, assim, é um serviço de aluguel, de fato, de uma estrutura criminosa, né, de ferramentas que auxiliam aí o crime cibernético, né? Então, a sofisticação desses grupos ela vai aumentando cada vez mais, né? E os times de segurança, por outro lado, correndo atrás de fechar as portas e entender como esses caras estão atacando e traçar planos melhores para a defesa. Então, é realmente a dinâmica de gato e rato ali, né? Com os criminosos do mundo cibernético. Exfiltração de dados antes da criptografia. O que é isso? É o que a gente chama de dupla extorsão, né, no mundo de cyber. O
que significa, né? Antes do criminoso criptografar os dados, ele rouba aquelas informações. Então, primeiro, ele entra em contato com a vítima e fala, olha, eu criptografei toda a sua base, todos os seus sistemas, eu preciso que você me pague tantos bitcoins para eu te devolver a chave, né, para você conseguir restaurar seus ambientes. Aí você vai lá e paga, ele te restitui. Só que aí ele volta e fala, olha só, antes de eu criptografar os dados, eu fiz a cópia de tudo. Então, se você não me pagar de novo mais tantos bitcoins, esse dado que eu roubei, eu vou vazar na internet, eu vou vazar na Deep Web. Então, ele tem essa dinâmica de dupla extorsão, né? Ele rouba primeiro o dado, depois ele criptografa o ambiente. E aí ele faz as duas interações ali de extorsão com a vítima. Então, os ataques, eles se tornaram, né, ao longo desse período, isso a gente está falando basicamente de 2020 para cá, tá, gente? Quando o ransomware passou a ser uma pedra no sapato maior, né, vamos dizer assim. Então, os ataques se tornaram muito mais direcionados, né, muito mais profundos e trabalhados. Quando a gente falou lá atrás do WannaCry, né, em 2017, ele foi um ataque que não foi coordenado, né, ele não tinha uma vítima definida, né, até o montante de resgate que era pedido ali pelo criminoso não era tão significativo, né? Mas hoje, pelo contrário, as gangues elas atuam de modo a identificar empresas que são relevantes, onde ele pode causar um dano grande e pode ter uma vantagem muito grande ali em impedir a extorsão. Então ele busca cada vez mais vítimas, né, alvos que sejam maiores, né, alvos que podem render um resgate maior. Aqui mais alguns números, tá, pessoal? Então, quando a gente soltou esse estudo, né, lá em 2020, a gente tinha um aumento de frequência muito grande, né, nos sinistros relacionados a ransomware especificamente. Empresas de todas as indústrias impactadas. Então, quando a gente pensa, pessoal, poxa, tem certas indústrias que são mais afetadas estão mais expostas a um risco de privacidade, por exemplo. Faz todo sentido. Agora, quando a gente fala em ransomware, ele está muito atrelado à tecnologia que é usada naquela empresa, né? Então, hoje, quando uma vulnerabilidade em um software muito popular ela é descoberta, essa vulnerabilidade pode afetar todos os setores da economia, né? Então é isso que a gente vê mais ou menos com a dinâmica do ransomware, porque eventualmente uma vulnerabilidade, por exemplo, de Windows, que é algo que está amplamente adotado em empresas de todo o setor, quando uma vulnerabilidade crítica nesse software ela é encontrada, todas as empresas passam a ser uma vítima em potencial, vamos colocar assim, né? Então a dinâmica de ataque ela se retroalimenta, né, com as vulnerabilidades novas que vão sendo descobertas. Valores de sinistros ultrapassando facilmente a casa de 10 milhões de dólares. 2 vezes, né? Então, quando ocorreu aquilo que eu comentei, né, da dupla extorsão, né, quando os dados foram roubados antes da criptografia, os custos foram 2 vezes maiores, né? Então, a gente percebe que quando o criminoso adota esse tipo de ação, o sinistro é mais caro para a seguradora, logicamente. 20% dos sinistros lá em 2020 relacionados a resgate e extorsão, né? Então, a pedidos de resgate que foram realizados, e um aumento de 7 vezes nas notificações de sinistro, na comparação entre 18 e 2020. Lembrando, né, gente, lá em 2020 foi quando entrou a pandemia, né? Então as empresas foram correndo para o home office, né? Muitas vezes sem ter o ambiente tecnológico preparado da forma mais adequada, né, para suportar o novo modelo de trabalho, e isso abriu uma brecha enorme em várias empresas globalmente, né? Então foi o momento realmente que a sinistralidade do produto de cyber mais bombou assim no mercado. Alguns exemplos, né, gente? Falando em trazer alguns casos reais, né? Eu tenho alguns aqui que a gente pegou de notícias globais, né, que saíram, e depois a gente tem um slide mostrando só casos que vieram a público no Brasil, tá? Então, para não parecer que qualquer coisa que só acontece nos Estados Unidos, né? Mas são casos interessantes que ganharam repercussão, né? Esse aqui é o caso do
do MGM, né, a rede de hotéis e resorts e cassinos e tudo mais, que foram afetados por um ransomware lá no ano passado, a final de 2023. A gente tinha, esses últimos anos, né, o mercado ele tem meio que pensado, pô, essa questão de ransomware já passou, né, já ficou lá atrás, não é mais uma preocupação, e pelo contrário, né, a gente vê cada vez mais vítimas sendo divulgadas aí nos fóruns de Deep Dark Web diariamente, né, então é algo que continua acontecendo muito. No caso do MGM, eles tiveram perdas esperadas aí de 100 milhões de dólares, né? Além do trabalho de recuperação ali que a gente falou bastante, com relação também a vazamento de dados, né? Que afetou esse caso. Aqui embaixo eu coloquei só um print, né? De como o sinistro ele fica registrado muitas vezes dentro do sistema da seguradora, né? Como esse caso é um caso público que é segurado, parte do risco, né, é segurado pela IG, tem um pequeno registro sobre o acontecido, né? Então, o segurado reportou um incidente de cyber no dia tal, envolvendo um alegado vazamento de dados e reportou que teve a criptografia dos seus sistemas, né? Então, um caso de ransomware e vazamento de dados, né? Então, é caso público, né, gente? Só aí vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma série de notícias repercutindo o incidente. E lá nos Estados Unidos, né, as companhias elas já têm uma obrigatoriedade de comunicar os investidores sobre os ataques cibernéticos, né, dando mais informação sobre se aquele ataque é material ou não, se aquilo vai repercutir no resultado da companhia ou não. Então, hoje tem vários exemplos muito detalhados, às vezes, de casos públicos, né, de ataques cibernéticos. Então, ele acaba sendo uma fonte de informação muito bacana para a gente, para quem, inclusive, não é da área, né, entender como um ataque cibernético pode repercutir negativamente no resultado da empresa, né, que, no fim das contas, é o que o seguro se propõe a amenizar, né? É uma solução financeira para proteger as finanças da companhia, né? No caso de um ataque dessa magnitude. Esse outro caso aqui que eu coloquei, esse aqui eu destaquei algumas coberturas lá do seguro só para ilustrar, né, como elas funcionariam e tal, mas é um caso também de 2 fundos de pensão. Esses casos aqui são do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Foi o maior vazamento para esse setor específico já registrado, né? Cerca de 770 mil aposentados tiveram dado vazado. E esse aqui eu gostei desse caso justamente para ilustrar aquilo que eu falei ao longo da apresentação, né? É um ataque que veio de uma brecha de segurança no sistema de um provedor de serviço. Então é aquele caso que tem ocorrido cada vez mais, né? Como as empresas são muito interconectadas hoje, o cenário onde o provedor ele é atacado e causa o dano para o tomador da pólice, ele é realmente um cenário que precisa ser olhado cada vez com mais detalhes, sabe? Então, por isso que eu coloquei esse outro exemplo aqui. Aqui a gente entra mais no detalhe, né, do que foi reportado, mas aqui a gente vê, né, alguns exemplos interessantes de coberturas que poderiam ser acionadas nesse caso. Então, aqui a notícia nos conta, né, que todos os membros que foram afetados, né, todos os membros desse fundo de pensão que foram afetados, eles são elegíveis a receber 2 anos de monitoramento de crédito, que é parte da nossa cobertura de notificação e monitoramento. Então, assim, a partir daquele vazamento de dados, né, massivo, de 700 e tantos mil usuários, a empresa teve que fornecer serviço para monitorar o uso desses dados pessoais no sistema financeiro, justamente para minimizar a possibilidade desses aposentados aí, no caso, terem seus dados usados em fraudes ali no sistema financeiro. Então, é um serviço que normalmente é prestado por birôs de crédito, né, agências de proteção ao crédito e tudo mais, né? O caso aqui, ó, a notícia coloca, né, que foi um serviço fornecido pela Experian, né, o Serasa aqui no Brasil, né? E é algo que tradicionalmente é coberto em todos os seguros de risco cibernético, né? É um ataque, aqui embaixo ele destaca, né, que afetou centenas de negócios e agências governamentais no mundo todo. Então,
essa vulnerabilidade que foi explorada é um daqueles casos que eu mencionei, que é um software tão popular, né, que é usado em tantos negócios, em tantas soluções que são usadas no dia a dia de negócios, que quando uma vulnerabilidade crítica é identificada num software desse, ele afeta milhares de organizações, mundo afora. Então, é por isso que esse é um caso interessante da gente ter em mente. Aqui a gente destaca a parte de cobertura de restituição de imagem, né? Porque uma das coisas que a notícia repercutiu foi assim, os aposentados perguntando, né? Poxa, por que demorou tanto para o fundo reportar o que aconteceu, para passar, né, o que deveria ser feito, vista em face do acontecido. Então a empresa se posiciona, né, aqui nas aspas, né, dizendo, poxa, a gente tinha que ter certeza, né, do que tinha que ser feito, de todos os fatos que aconteceram, antes de se comunicar, né, antes de alertar os aposentados ali que tiveram dado vazado. Então, assim, até a forma de se comunicar com a imprensa, se comunicar com o público, no momento de crise, ela é muito importante. Então, é um trabalho que vai acabar sendo fornecido, né, no caso real ali da crise cibernética, por firmas de assessoria de imprensa, relações públicas e, de preferência, empresas que são especializadas nesse tipo de crise, né? Porque a crise no mundo de cyber ela tem suas particularidades também, né? Como essa interconexão com outros agentes de mercado. Então, o cuidado ali ele acaba tendo que ser muito maior, né? O nível de detalhe ali no fluxo de comunicação e tudo mais. Então, isso é bastante interessante. Por último, aqui eu coloquei o destaque para os custos de defesa e as indenizações, né? Então, o que foi reportado, né, é que pelo menos duas ações, né, ações de classe foram movidas contra a empresa fornecedora do software, né, que é a Progress Software aqui. Então, em decorrência do ataque, né, que causou esse dano tão grande a empresas, a milhares de empresas mundo afora, a empresa fornecedora do software ela passa a ser alvo de ações de classe, né, buscando a reparação dos danos causados ali. Não, Quer falar aí, Luciano? não, achei muito interessante esses casos que você está trazendo aí. Bom, já que você interrompeu, ela não estava querendo interromper, Não, fica à aproveitar vontade, mano. para comentar com todo mundo aí. A ideia é a gente compartilhar as apresentações com vocês, tá bom, pessoal? Para que vocês tenham acesso às duas apresentações aí, feitas pelo Ramon e pelo Vitor. E a gente já tem até, o Vitor me permite aí, vamos até mudar Sim, um pouco, acho que o ritmo aí do nosso webinar, deixar para a gente falar um pouco de futuro, já que a gente até já tem uma pergunta aqui, tá? Então eu vou pô, já, excelente. Vamos lá. aproveitou que você me passou a bola aqui, já vou encaixar a pergunta do Tá Flávio excelente. Eduardo Schmidt. Deixa eu, Desculpa se eu não deixa eu voltar pronunciei para a tela certo, aqui, meu. mas ele está perguntando aqui, ó. Imagino que os seguros têm como adquirir apenas parte da cobertura do seguro, correto? Se eu entendi bem, o Flávio, se você também quiser abrir o microfone e aparecer aí para fazer a pergunta, sem problema nenhum, mas pelo que eu entendi, Vitor, ele está perguntando se dentro daquele primeira parte, responsabilidade civil, Sim. dá para escolher cobertura para contratar separada, entendeu? Ah, cara, é perfeito, né? Porque com certeza, né, isso é uma possibilidade. E esse é o trabalho do corretor especializado aí, né? Do Luciano, da turma da AIO, porque é justamente aquilo. A gente, quando recebe uma demanda, normalmente a primeira interação a gente vai apresentar a cobertura completa, né? Vamos colocar assim, tudo que o produto cobre. Agora, quando a gente chega naquelas conversas, né, que a gente mencionou, muitas vezes a gente vai identificar, poxa, para essa empresa, o que faz mais sentido, né? E até a própria corretora e, claro, o cliente, pô, eu quero segurar o meu lucro cessante. Eu estou mais preocupado com isso. Então, tal cobertura, nem quero contratar. Tranquilo. A gente desenha a policy de acordo com a Obviamente, necessidade de transferência de risco do segurado. obviamente que algumas coberturas, né, básicas e tudo mais tem que ficar, né? Então, Isso. mas legal, o seguro ele é totalmente adaptado. Era isso, Flávio, a pergunta? Imagino que era isso. Se não for, fica à vontade aí, pode perguntar. Pessoal, então, Vitor, você já terminou os cases ou você tem mais alguma coisa para trazer? Cara,
o que eu ia colocar além disso é mais um exemplo daquela. Deixa eu colocar só 3 minutos, prometo, tá, gente? Que eu vou me empolgando e vou falando pra caramba, mas. Ó, enquanto você Só vai pra. abrindo aí, eu queria trazer um tempero aqui que vocês não trouxeram, mas que eu acho Fala muito aí. relevante. Em 2019 foi num evento de cyber, e eu me lembro até hoje que era uma head de seguro cyber e tal. Ela levantou a mão assim e falou: quem aqui sabe quanto tempo demora para uma empresa descobrir que teve um vazamento de dados? Eu, na minha inocência, achei, sei lá, algumas horas, né? E quando ela falou, eu quase caí da cadeira, assim, entendeu? Então, primeira pergunta aí. Vocês têm algum dado recente levantado de quanto tempo demora para uma empresa descobrir que teve vazamento de dados, ou seja, que teve uma invasão, algo nesse sentido? Vocês têm isso atualizado? Porque Cara, senão eu vou falar aqui o isso. que eu pesquisei na internet aqui, entendeu? Pode falar, Luciano. Mas assim, ó, tem um relatório que é muito difundido, né, no mercado, tanto de seguro de cyber como na consultoria de cyber, vamos colocar assim, que é um estudo da IBM, né, que provavelmente foi a referência que o pessoal usou lá em 2019, que se não me engano era mais de 100 dias ali para entre o comprometimento da rede e a descoberta, né, de que o atacante estava lá dentro. Mas Exatamente. Até o Flávio aí, ó. O Flávio é craque, já mandou aqui, ó. Sim, isso mesmo. Alguns isso, meses ou até anos, mas assim, exato. tem várias consultorias. O Ramon deve ter alguma coisa de dado, eu vou deixar ele falar, mas é isso, cara. Gira ali em É, torno de 270 dias, é aproximadamente 9 meses. Então, assim, é é isso. um absurdo se você pensar que na média, né? Obviamente que tem empresa em empresa, mas na média as empresas demoram ali 9 meses para descobrir que teve um vazamento. Então, o que faz até sentido um Cara. pouco do comentário, pô, por que que você demorou tanto para avisar, né? Às vezes o cara nem sabia, entendeu? Então, Exato, exato. Até mas descobrir, perfeito. não é à toa que o cibersegurança é a preocupação né, dos principais CEO das empresas mundo afora, entendeu? Então, por isso que o tema é tão Total. relevante e por isso que a gente está se desafiando, né, Ramon e Vitor, a fazer esse webinar mais vezes e trazer essas informações atualizadas para todos. Fico feliz, já a apresentação já trouxe várias novidades, gostei muito da apresentação do Ramon, que trouxe as partes de tecnologias disruptivas, e acho que se a gente parar daqui um ano para falar de novo, vai ter muito mais coisa já Vai ter avançada. novidade. E o Vitor, a apresentação, pô, de seguro já tem muita novidade no próprio produto, nas coisas, e o que é mais importante é que a gente está com um time de relevância aqui, né? Então a SEI foi, o Ramon comentou no começo, não à toa aí, faz parte do grupo Stefanini hoje em dia, está crescendo, né? Enfim, é uma referência no mercado hoje em dia. E a IG, dispensa comentários, o Vitor até trouxe ali na própria linha do tempo, em 97 a IG foi pioneira e criou o seguro cyber, né? Isso. E depois a IG Brasil trouxe aqui para o Brasil. Então, mas pela tua apresentação dá para ver ainda que é um mercado ainda que tem muita Tem oportunidade e muito. as empresas no Brasil ainda não, né, não fazem seguro cyber, né? Um seguro super adaptado, né? A própria LGPD, aos riscos, né, de segurança cibernética e como você apresentou, tem várias coberturas relevantes. Mas vamos lá, ô Vitor, termina aí e a gente vai abrir para perguntas. Perfeito. Não, aqui, pessoal, fechando, né? Nesse último destaque de coberturas aqui, né? Que usando esse caso como referência, né? Então, a Universidade da Geórgia investigando ali o escopo do ataque, a severidade do ataque, né? Que basicamente a gente pode correlacionar ali com o serviço de forense computacional, né? De informática forense, que é uma das coberturas lá do seguro também, né? Então a gente vê que um incidente só ele gera coberturas em diversas coberturas oferecidas pela Policy de Cyber, né? E aqui, aquilo que eu falei, né? Para não parecer que é só caso de Estados Unidos, né? Que a gente trouxe as notícias em maior nível de detalhe, mas a gente vê isso aqui só do ano de 2023 e até outubro, né? A quantidade de casos que vieram a público no Brasil, né? Então a gente vê aqui Tudo publicado, Vitor, isso aí. tudo publicado, isso é só dado público. Então, pô, tem clube de futebol, partido político, logística, consultoria, saúde, tem para todos
os sabores aí, né? Aquilo que a Tem gente falou, né? prefeitura, tem de tudo aí, né? Um pouco. Tem de tudo. É Detran, impressionante. montadora, concessionária, cara, tem tudo. Sim, Banco. sim. Então, eu vou parar por aqui, tá, Luciano? Não, beleza. Pra gente tomar as perguntas, mas queria Vamos mostrar lá. isso porque, de fato, ele é um slide que ficou muito bacana lá da Ibras PD, né? Bom, E gera a conscientização, às vezes, né, não, legal. do que tá Bom, acontecendo. obrigado aí por ter trazido mais uma vez de uma forma tão didática a parte de seguro, que é sempre, às vezes parece ser complicado, mas você trouxe de uma forma muito simplista aí pra gente e bacana. Obrigado com cases práticos. Pessoal, vamos abrir então para algumas perguntas. Por favor, fiquem à vontade, abrir o microfone. Se quiser abrir a câmera, fica à vontade. Se quiser, até para a gente organizar, não sei como vai estar de perguntas, se quiser levantar a mãozinha ali no Teams, eu vou chamando aí, a gente faz a pergunta aí pro Ramon, pro Vitor, se quiser fazer para mim também, se eu souber responder, eu respondo, mas vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? O Flávio mandou uma pergunta boa. Flávio, quer mandar mais uma pergunta aí? Estamos ao dispor. O pessoal tá inibido. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, então vamos seguir. Acho que é para fechar aqui com o nosso painel, né? A gente nesse desafio aqui para realmente falar sobre os desafios do futuro, as previsões. Sempre difícil isso, né? Mas eu já adiantei um pouco aqui. A minha visão é que o mundo, né? As tecnologias caminham muito rápido e cada vez mais rápido, né? O que tem aparecido de novas tecnologias, o Ramon resumiu ali para a gente alguma delas e não vai parar de surgir, o que aumenta muito, né, os riscos cibernéticos atrelados, né? Então, acho que isso também foi legal a proteção, porque Ramon falou ali no começo e o Vitor trouxe um monte de case, e dados e números que desde, né, que a gente fez nosso webinar lá em 2021, eles só aumentaram, né? E faz muito sentido. É, Principalmente que a gente passou um período ali de pandemia, como o Vitor comentou muito bem, muitas empresas colocaram o pessoal de home office, às vezes não dá tempo, não tem a segurança necessária, tal, explodiu lá, sei lá, 7 vezes o número de casos. Então, queria, ô, Ramon, se você comentasse um pouco a tua percepção nesse sentido, os desafios do futuro, previsões, óbvio, ninguém tem bola de cristal, mas meramente que um bate-papo, se você puder passar um pouco aí da tua visão. Ótimo, perfeito. De fato, assim, essas novas tecnologias acho que vão continuar sendo um desafio ali, né? Que eu comentei a parte de inteligência artificial, os atacantes estão utilizando da inteligência artificial para ter ataques mais sofisticados e também, assim, a parte de segurança precisa também utilizar dessas inteligências aí para também ter forma de prevenção mais sofisticada também, né? Então, isso, com certeza, tá crescendo aí, utilização de IA. O Victor também tinha comentado ali sobre Ransomware as a Service também. Então, isso, por exemplo, uma pessoa com pouco conhecimento, quase nenhum conhecimento, vai conseguir fazer um ataque bem sofisticado também. Então, isso também é mais uma preocupação, porque aí a pessoa não precisa ter muito conhecimento ali para que ele consiga fazer algo errado ali, algo malicioso, né? A IoT também, né, que eu tinha comentado, assim, com o surgimento de novas tecnologias, sempre tudo conectado à internet ali, sempre tudo na rede, então isso também vai ter o desafio ali das empresas que desenvolvem esses IoTs aí, desenvolver com mais segurança também, para que não tenha vazamento, roubo de informações ali, dados, sim, enfim. E aí vai, assim, né, assim, se eu for falar também, eu falo também da parte de privacidade, regulamentações, né, por exemplo, cada vez mais você vê, assim, por exemplo, o Banco Central, SUSEP, a indústria automobilística também criando normativas, criando regulamentações para fortalecer a parte de segurança de informações. Isso sem falar da GDPR, LGPD. Na América do Sul está tendo bastante movimento em países como Argentina, Chile, também estão desenvolvendo suas leis também para proteção, privacidade dos dados. Então, isso sempre vai acabar sendo algo que vai continuar aí para o futuro aí, essa parte de proteção, privacidade de dados.
O que eu vejo, assim, a Moté tentando contribuir, né? Hoje em dia você tem muito aqueles ataques, né? Principalmente celular, por mensagem, o cara manda uma Uhum. mensagem ou manda um e-mail, né? A pessoa lê, ele tá na correria, lê rápido, clica, alguma coisa nesse sentido. Com essas novas tecnologias, daqui a pouco vai ser um vídeo fake, sei lá de quem, com inteligência artificial, que vai parecer que é Sim, uma sim. pessoa falando uma coisa, clica aqui, o cara clica, pronto, caiu, entendeu? Então, Uhum. para mim, Exatamente. assim, o negócio tá avançando muito rápido e quando tá lá um hacker, um atacante, como vocês falaram, o cara pensa pro mal e vai tentar fazer de tudo para, né, que o ataque seja bem sucedido e ele conseguir aí todas as coisas aí que o próprio Victor falou. Então para mim, assim, é preocupante, só tende a piorar. O que eu percebo, assim, é que o negócio está cada vez mais crítico e muitas empresas, muitos empresários ainda não estão dando a devida atenção nesse sentido. Então, não é que vai acontecer, já está aí. O Vitor trouxe um monte de informações e casos. Então, para mim, realmente é alarmante, é preocupante os negócios, Aí você fala principalmente também ligado. da questão da mão de obra também, né? Com cada vez tudo assim mais sofisticado, os ataques mais sofisticados, assim, Sim, as pessoas também precisam se atualizar também para sim, conseguir formas de prevenção mais eficazes, né? Então tem a questão da mão de obra aí, escassez de uma pessoa bem qualificada que possa também sim. atuar nessa linha de defesa. E, e assim, né, só contribuindo também, né, muitas presentes aqui, ou até as pessoas que vão assistir podem pensar, pô, mas seguro são para empresas grandes. Não, até no próprio último webinar, o Victor trouxe exemplos de pequenas empresas que contrataram um seguro cyber e tiveram, por exemplo, sinistros que foram cobertos de lucros cessantes, tá? Eu me lembro até que você deu o exemplo da maquininha que ficou, sei lá, quantos dias sem faturar, enfim. Então, é um seguro bem sofisticado. Vitor, até fala um pouco da sua percepção, fala também um pouco, né, de mercado, como é que você vê, mas também queria que você falasse um pouco do seguro, né? Como é que a IG está se preparando? Existe um fast track, por exemplo, para as cotações para empresas menores? Porque a gente sabe que, como você mesmo falou, o questionário, Boa. quanto mais informação, melhor. Então, vocês estão olhando para isso? É, e depois eu já vou fazer mais uma perguntinha aqui que o Júnior acabou de fazer no chat. Ah, eu tô vendo aqui a do Júnior. É, Cara, a Pô, gente então já tem pode responder hoje. aí, já é para você. Eu já vou responder, porque de fato, assim, a gente faz, tá, Júnior? É Para claro quem não viu que aqui, o Júnior perguntou: a IG faz é seguro para o setor público? isso. Sim, a gente tem uma área específica, né, para relacionamento com o setor público, né, que basicamente faz o tracking, né, dos processos que estão em andamento, as licitações que estão em andamento, e a gente busca participar sempre que possível. Hoje ainda a percepção geral, tá? É claro que tem empresas públicas que fogem à regra, mas no geral não é o setor que tem a maior maturidade para o risco cibernético. Portanto, nem todas ainda buscam ativamente a cobertura do seguro, né? Muitas vezes a empresa pública, claro, vai priorizar a proteção antes da transferência do risco, né? Então, o uso do orçamento ali da companhia, a gente vê ainda a busca pelo seguro, principalmente o de cyber, né? Naquelas que já são mais maduras, né? Na governança corporativa, e na própria maturidade de gerenciamento de risco cibernético, né? Agora o Luciano comentou, né, para empresas menores e tudo mais, a gente tem uma ferramenta para cotação online, né, do seguro de cyber, que para empresas de até 150 milhões de faturamento anual, e dentro de alguns controles mínimos ali de segurança implantados, o corretor consegue fazer a cotação, emissão, tudo online, né, na ponta, com os parâmetros de aceitação muito mais é, rápidos, né? Então, fora daquele processo padrão, né, que eu expliquei ali nos slides, já com condições pré-determinadas, com a adoção dos controles mínimos ali que a gente faz a pergunta online para o corretor de seguros. Mas sim, é algo que a gente tem buscado explorar cada vez mais, tá, Luciano? Porque de fato a gente entende que claro que muitas vezes a gente está
olhando muito para os riscos grandes, né? Porque tem bastante prêmio, porque são negócios super representativos, mas existe uma série, né, uma avenida de crescimento também nos pequenos negócios, né? Que a gente consegue atuar de forma mais eficiente, automatizando ali o atendimento do corretor muitas vezes, né? Então, é uma estratégia relevante da IG aí para os próximos anos, inclusive. Não, legal. Me lembro muito bem, os mais antigos de mercado lembram, né? O próprio DNO era assim, antigamente era um baita questionário, não sei o quê. Hoje tem lá um fast track lá, enfim, tem as linhas de cortes. Óbvio que seguro cyber tem uma complexidade, né? Mas talvez nesse sentido de fast track funcione bem. Mas legal, pessoal, a gente está fechando aqui com 1h30 de apresentação. Pessoal aí não, né, não mandou mais pergunta, mas se vocês depois tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, pode mandar perguntas para a gente e a gente direciona aí pro Vitor, pro Ramon, para as respostas. De novo, repetindo, né? Essa reunião aqui foi gravada, a gente vai compartilhar nos canais do YouTube aí das companhias e vai compartilhar com vocês também as apresentações. Queria agradecer todo mundo aí que ajudou a organizar esse webinar, acho que foi muito bacana o bate-papo. Agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, destinaram esse tempo aqui com a gente, colado aqui na apresentação. Foi muito bacana. E você que está em casa aí assistindo depois, espero que tenha gostado do material. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Ramon, Vitor, mais uma vez, obrigado. Foi muito bacana. Achei muito legal, assim, evoluiu, né, bastante o mercado desde a nossa última webinar. Vamos deixar aqui o compromisso de repetir isso aí mais vezes, né? A gente até pretende, para quem tiver interessado em se aprofundar pelo tema, pode entrar em contato com a gente vai fazer aí um petit comitê para quem tiver mais interessado. E muito obrigado aí, cara. É sempre um prazer estar com vocês, debatendo aí em alto nível, e eu sempre me coloco aqui à disposição para provocar, para tentar tirar insights aí de vocês, e mais vocês aí que dão um show. Muito obrigado mesmo aí. Valeu, Luciano. Valeu, Vitor. Obrigado aí. Valeu, pessoal que ficou até o final e acompanhou. Obrigado aí. Vamos marcar o próximo aí já, né? Isso aí, pessoal. Obrigado. Agradecer novamente a todos aí, principalmente Valeu, a Vitor. Seifa e a Ayo. Que É isso, parceira. sempre um prazer aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo tempo aqui com a gente. A gente vai ficar por aqui e até a próxima. Até mais. Alô, boa tarde. Valeu. Boa tarde a todos.